Prosseguindo na apologética cristã, estou falando das grandes defesas bíblicas, né? Exemplos de pessoas que sofreram acusação e fizeram uma grande defesa. Falei de Estevão, de Pedro, agora vamos citar Jesus. E eu separei aqui 6 acusações que foram feitas contra Jesus. E, claro, a defesa do mestre, né? Número 1, ameaçar destruir o santuário e reedificá-lo em 3 dias. Mateus 26:61 diz, e disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Bom, nós sabemos qual foi a fonte, né? Por que eles falaram isso? E claramente no Evangelho de João está dito que Jesus Cristo falou, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Mas o próprio João comenta que Jesus estava falando do seu templo como corpo. E aqui eles já acrescentaram que Jesus teria falado no templo de Deus. Então essas testemunhas, nós não sabemos se eles não lembravam bem o que Jesus havia dito, se eles interpretaram errado, ou se eles eram testemunhas manipuladas, como nós sabemos que aparecerão testemunhas manipuladas, que foram compradas pelos sacerdotes para se calarem, ok? Outras para escolher Barrabás. Então havia manipulação de testemunha. Infelizmente, a religião de Israel nesse período estava corrompida e praticavam esse pecado grave, vou colocar assim. Número 2, foi acusado também de blasfemar. Em Mateus 26, versículos 64 e 65 diz, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Bom, é questão de interpretação. Esse sumo sacerdote não era um homem correto, né? Porque a lei proibia ele de rasgar as vestes. E ele tomou essa atitude. Bom, agora sobre Jesus Cristo, ele dizer que ele assentaria à direita do Todo-Poderoso e viria sobre as nuvens do céu. Bom, essa profecia, ela é encontrada no Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 14, fala de uma manifestação maravilhosa do Messias, em que ele se manifesta e coloca os seus pés sobre os montes que estão em volta de Jerusalém. Então fala de uma manifestação poderosa e dizendo que Yahvé virá, como Ageu disse, que Yahvé viria e pisaria naquele templo. Então essas profecias, elas nos indicam que Deus viria, ele tomaria a forma humana. Eles tinham que combinar essa profecia com a profecia que dizia que o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele nasceria da mulher sem participação do homem. Nós encontramos isso nas Escrituras, quando Deus disse para Adão e Eva que o Messias seria a semente da mulher. Enquanto a ciência diz que a semente da vida, o sêmen ou o esperma, está no homem. Mas foi profetizado que o Messias seria a semente da mulher. Então Deus realmente, no seu projeto, ele decidiu tomar a forma humana. Era a única maneira de salvar os homens, porque não podia um homem já corrompido, que todos nós nascemos em pecado, conseguir resgatar a humanidade. Mesmo os animais, e no caso não tem, claro, consciência de bem e mal, os animais também que morriam não tinham como tirar o pecado do homem. Por isso a expressão que a Bíblia usa sempre é que os pecados eram cobertos. Agora, quando chega Jesus, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tira.
E isso foi projetado então por Deus, mas os sumos sacerdotes não interpretavam assim. Jesus Cristo está se apresentando como Deus para eles. Mas tinha o problema da interpretação deles, que era diferente. Em determinado momento, Jesus Cristo chegou para eles e fez um questionamento. Como que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Ou seja, como que vocês dizem que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi lhe chamou de Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Olha, era para os intérpretes das Escrituras, eles entenderam, olha, o Messias, quando vier, ele será de uma forma gloriosa e terá um momento em que ele vai aparecer assentado à direita de Deus, porque Davi falou isso, está no Salmo. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Jesus ainda questiona eles, se Davi chama o Messias de Senhor, como que ele pode ser seu filho? E diz o texto que ninguém conseguia responder e ficavam até preocupados de questioná-lo, porque eles não conseguiam entender que o Messias seria Deus e também seria homem. Até hoje, tem judeus que têm essa dificuldade. Tem judeus que até acreditam em Jesus, mas não acreditam que Jesus seja Deus. Na história, os historiadores judeus, eles dizem que a separação entre judaísmo e cristianismo ocorreu próximo do ano 160 da era cristã. Até aquele ano, mais ou menos, eles dizem que os judeus se aproximavam dos cristãos e queriam ouvir, muitos começavam a crer que Jesus era o Messias, mas tinha uma questão que os judeus historicamente não aceitavam. Era esse mesmo problema que nós encontramos aqui em Mateus 26. Os historiadores judeus dizem que o tema divindade do Messias foi o que separou judeus dos cristãos em definitivo. Os judeus não aceitavam que o Messias fosse Deus. Eles viam o Messias como um homem e não como um Deus-homem. E a Bíblia descreve assim, que ele era Deus-homem. Por isso descreve como Logos. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, todas essas expressões estão tratando de um ser eterno, né? Diz que todas as coisas foram feitas por ele. Se ele fosse uma criatura, João jamais poderia usar essa expressão, todas as coisas foram feitas por ele. Por quê? Teria algo que não foi feito por ele. Quem? Ele mesmo. Mas se todas as coisas foram feitas por ele, está dizendo também que ele é eterno, ele é o Deus eterno que tomou a forma humana. É claro que essa questão pode ser difícil de entender, mas que a Bíblia deixa claro, deixa. Mesmo no Antigo Testamento. Ao ouvir Jesus dizer que ele iria sentar-se à direita do Todo-Poderoso, se esse sacerdote soubesse interpretar a Bíblia, ele não chamaria isso de blasfêmia, porque estava profetizado por Davi, que o Messias ouviria isso de Yahvé. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se estava profetizado, ele não podia chamar de blasfêmia. Aqui nós temos outro problema na acusação. Pessoas procurarem evidências, existe até um dito popular, procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, quer dizer, está procurando algo que na verdade não existe. Está tentando justificar uma atitude. Qual é a atitude? De condenar Jesus à morte. Bom, separei também Marcos 14, versículos 63 e 64, que diz, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Marcos acrescentou essa questão. Bom, quando nós olhamos a história, quando nós olhamos a profecia, a fala de Jesus era natural, isso estava profetizado, que o Messias se assentaria à direita de Deus. Então, eles dizerem que isso era blasfêmia,
que ele era o Messias, iria sentar-se à direita do Todo-Poderoso, isso não tem nada de blasfêmia. Okay? Blasfemar, o próprio Jesus descreveu o que era blasfemar. Ele disse que blasfemar era atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Nesse caso aqui, Jesus Cristo não está blasfemando, pela definição que o próprio Jesus Cristo deu. Jesus Cristo disse: eu estou realizando milagres pelo dedo de Deus. Se eu estou fazendo isso, eu não estou blasfemando. Agora, ele diz o seguinte, que eles estavam blasfemando quando eles diziam que Jesus operava aqueles milagres pelo poder dos demônios, por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então essa é a blasfêmia. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Isso é o que o contexto nos ensina. O que passar disso é de procedência maligna. As pessoas inventam um monte de coisas. Eles aqui inventaram uma outra blasfêmia. Quer dizer, blasfemar seria atribuir aos demônios uma obra de Deus, ou uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tá ok? Mas eles inventaram aqui uma nova blasfêmia. E pior, não pode ser blasfêmia porque isso estava profetizado, né? Mas nós sabemos que nos dias do Novo Testamento, os sacerdotes estavam envolvidos com política, como infelizmente muitos pastores estão hoje, ok? Que esqueceram a interpretação bíblica, esqueceram a doutrina. Por isso nós encontramos, teve pastor aí da Assembleia de Deus que foi participar de cerimônia com o reverendo Moon, um homem que se dizia, já morreu, né? Se dizia o Messias, se dizia a encarnação de Jesus. Aí vai um pastor da Assembleia de Deus participar de uma cerimônia, que é uma cerimônia de união espiritual com esse falso profeta. Tem algo muito estranho no mundo, né? Então, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com política, com poder, com uma série de coisas, e estão esquecendo a doutrina. Tem pastores que, infelizmente, não conhecem a doutrina bíblica, não conhecem a doutrina da salvação. O risco desse homem para o inferno é muito grande, porque se você não conhece a doutrina da salvação, você pode aceitar uma perversão na doutrina da salvação. E isso está acontecendo no nosso meio. Existem pessoas na Assembleia de Deus que estão mudando a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. Só uma pode estar correta. Se você diz que é predestinação, quem acredita no livre-arbítrio está errado e está pregando uma heresia. Quer dizer, um grande absurdo, né? Você mudar a doutrina da salvação. Mas tem pessoas mudando. Elas nem percebem que estão mudando a doutrina da salvação. Não sabem que estão mudando a doutrina da salvação. Estão como esses sacerdotes. Esses sacerdotes, nos dias do Novo Testamento, a história comprova. Eles eram políticos. Quem determinava o sumo sacerdote era Roma ou o Herodes. E aí você sabe, né? Um político para escolher o sumo sacerdote, que era como governador de Israel, é claro que o político iria escolher alguém que lhe agradasse. Então a questão política é uma questão muito séria que nós temos que tomar cuidado. Esses homens aí que estão aí inventando que Jesus blasfemou, ou por ignorância, por não saber interpretar as Escrituras, ou por não conhecer as Escrituras, ou por mentira mesmo, queriam inventar, pode ser invenção também, porque a história comprova que eles mentiam direto. Okay? Então, esses homens aí são um péssimo exemplo para nós. Eles viviam como políticos apenas. Número 3, Jesus também foi acusado de perverter a nação, proibindo o tributo a César, o que claramente é mentira. Mas veja, Lucas 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei, ou seja, ele é o Messias esperado. Nesse momento, as autoridades judaicas, eles tinham que ter coragem, muita coragem, para aceitar que o Messias tinha chegado. Porque a história diz que Herodes
Nesse momento aqui, Herodes, chamado Grande, né, na história, pelas edificações dele, ele já havia morrido. Lembre-se que ele morreu próximo do nascimento de Jesus, quando José e Maria ainda estavam no Egito. Depois da morte de Herodes o Grande, eles retornam. Mas diz a história que Herodes o Grande e os seus filhos, Herodes Antipas e os outros, eles perseguiam todos que teriam direito a assentar-se no trono em Israel. Tanto os descendentes de Davi, como os descendentes dos Macabeus, porque os Macabeus, eles não tinham direito ao trono pela profecia. Mas como eles assentaram-se no trono, chegaram a se estabelecer como reis, eles cometeram um erro grave. Quando eles conseguiram livrar os judeus, a Judéia, do governo grego e daquela imposição da religião pagã, o que eles deveriam ter feito? Era para eles fazerem o seguinte, olha, procurar um descendente de Davi para colocar como rei, ou então eles falaram o seguinte, olha, nós não seremos reis, nós seremos governadores, porque nós não temos direito a ser rei, porque nós somos só levitas. Mas a história diz que eles assumiram a postura de rei. Então o que Herodes o Grande fez? Ele começou a matar todos os descendentes dos Macabeus. Ele chegou a se casar com uma filha dos Macabeus para tentar legitimar o seu reinado, já que ele não era israelita, ele era edomita, ele era descendente de Esaú, mas ele resolveu, ele se casou com uma descendente dos Macabeus, mas ele acabou matando essa mulher, porque ele não queria nenhum descendente, diz a história. José, mesmo antes de Jesus nascer, ele vivia às escondidas, porque se fosse descoberto, seria morto. Então aqui agora, já com Jesus crescido, 33 anos, sendo julgado, apareceu o Messias, o sumo sacerdote, os outros sacerdotes sabiam, seria gerado um problema político com os Herodes e com Roma. Porque dizia o seguinte, pela profecia, todos sabiam que os judeus diziam, olha, o nosso rei virá e vai destronar todo mundo. O que Herodes fazia? Então ele perseguia e matava. Ok? Bom, e aqui nesse ponto, eles estão inventando que Jesus proibia dar tributo a César, porque o próprio Jesus instruiu Pedro, dizendo que ele deveria dar um tributo para não escandalizar as pessoas, ok? Ele deveria dar esse tributo. Então, está errado o que eles estavam falando. E também a Bíblia conta que Jesus foi questionado e Jesus falou para ele, me mostre uma moeda. O que tem nessa moeda? Normalmente a moeda via a esfinge do imperador, né? E aí ele falou assim, tem aqui a esfinge, a figura do imperador. Aí Jesus Cristo falou, olha, então dai a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o tributo, continue pagando. Eu não vim para lutar por tributos, eu vim lutar pela libertação da alma de vocês. Então essa é a verdade. O que esses hereges chegam aqui dizendo? Eles mentem, dizendo que Jesus falava para não dar tributo, não pagar tributo a César. Bom, quarta acusação, né? Ele foi acusado de alvoroçar o povo. Lucas 23, versículo 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. A Galileia era a parte norte, a parte que foi ocupada no Reino do Norte, que era considerada uma área toda dominada por samaritanos. Eles formaram o Reino do Norte. Então eles criticavam muito aquela área e disse que Jesus estava pregando desde a região norte, na Galileia, passava por Samaria e vinha até o sul, na Judéia. Ele estava pregando e alvoroçando o povo. Olha, essa acusação, nós vamos dizer o seguinte, aqueles que aguardavam no Messias, eles sim, poderia surgir um alvoroço, mas que tipo de alvoroço? Das pessoas começarem a protestar. Esse protesto era legítimo.
porque eles tinham assentado, vamos dizer, no trono de Davi, um homem que não era israelita, e a lei proibia. A lei dizia, não colocarás como rei alguém que não seja israelita, ou seja, que não seja descendente das tribos. E Herodes não era. Então eles tinham que protestar. Então esse alvoroço pode até ter acontecido. Existem questões na história judaica que nós dizemos, não dá para dizer que o homem estava errado, ele tinha que fazer alguma coisa. Vou citar um exemplo para vocês. No ano 130, 132 da era cristã, estava um imperador em Roma chamado Adriano. Esse imperador, segundo a história, ele resolveu tomar uma atitude para homenagear o deus dos romanos, que era Júpiter, ok? E o que ele fez? Ele pegou onde estava aquele templo que havia sido destruído cerca de 70 anos, 60 anos antes, ok? Na destruição de Jerusalém, o templo foi destruído. O que Adriano fez? Ele foi lá, mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aélia Capitolina, porque Capitolino era Júpiter, então passou a ser a cidade de Júpiter. E lá ele construiu 2 templos, um deles para Júpiter. Bom, diz a história que em 132 da era cristã, teve um judeu chamado Bar Kokhba, que ele falou, nós temos que fazer alguma coisa. Não é aceitável que o templo seja ocupado por um templo pagão. A profecia diz que o Messias viria pisar nesse templo, só que o templo foi destruído. E Ageu falou que o Messias pisaria naquele templo, naquele segundo templo. Até hoje o judeu ele tem que pensar nisso. Uma forma de evangelizar o judeu é aquele templo que Ageu profetizou, não tem mais como alguém pisar nele hoje. Ele já foi destruído, mas Jesus pisou lá. Pois bem, então, voltando a Bar Kokhba, ele começou uma rebelião contra Roma, por eles mudarem o nome da cidade de Jerusalém e construírem um templo pagão no lugar do templo antigo de Salomão. Então, isso foi uma questão muito séria. Bom, com certeza os discípulos de Jesus, eles foram ensinados a não pegarem espada. Jesus deixou bem claro para Pedro que ele não deveria pegar em espada. Tanto que Jesus cura o servo do sacerdote que Pedro havia cortado a orelha. Então, os cristãos, eles poderiam protestar, poderiam questionar, isso é normal. Esse alvoroço não poderia se transformar em um saque, em um quebra-quebra. Isso os cristãos nunca fizeram. Ou seja, então o tipo de alvoroço que eles estão falando aqui é uma acusação também sem sentido. Bom, a 5ª acusação, perverter o povo. Está em Lucas 23, versículo 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Observe essa questão, como eu tratei para vocês de evidências, né? E evidências que seriam superficiais, tá ok? E evidências que seriam fortes, tá bom? Então, aqui, quando chegou o governador, alguém que tem que atuar como juiz, as coisas que ele ouviu, ele falou, olha, você dizer que ele está pervertendo o povo, isso não prova que ele perverteu o povo. Alguém que segue ele fez quebra-quebra aqui? Não fizeram. Atacaram algum soldado romano? Não. Atacaram o palácio, o templo? Não. Então você dizer que ele perverte o povo, isso não prova nada. Então a resposta aqui foi importante. E número 6, como última acusação que eu destaquei aí de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 30, que diz, responderam e lhe disseram, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Ou seja, esse homem realmente está trazendo mal. Bom, voltando àquela questão da interpretação. Para esses
sacerdotes, Jesus Cristo estava trazendo o mal. Por quê? Jesus Cristo estava se apresentando como rei dos judeus. Ele estava se apresentando como Messias. Teve pessoas que ele falou diretamente, como a mulher samaritana. Então, aquelas notícias corriam. Jesus Cristo usou expressões que os judeus entendiam como algo que deveria ser falado só pelo Deus eterno. Eu sou. Essa expressão que Jesus usou gerou também a acusação deles. Como você diz que você é anterior a Abraão? Você está se apresentando como Deus. Jesus se apresentou como Deus. Então, qual o mal que Jesus geraria na visão deles? Iria gerar uma revolta de Herodes. Herodes poderia começar a matar um monte de pessoas, porque eles faziam isso, tá ok? Poderia gerar também uma revolta de Roma, e o sumo sacerdote estava ali no bem bom como governador, como político, tá ok? Ele não tinha problema com Herodes se ele fizesse, vou usar exatamente a expressão que se usa hoje popularmente na política. Ele não teria problema se ele fizesse o jogo de Herodes, que era agradar Herodes, tá ok? Qualquer alteração que Herodes fizesse no culto, como a história diz que Herodes o Grande chegou a fazer, colocar uma águia romana na frente do templo. A águia era um símbolo pagão, era um símbolo da religião romana. Havia uns sacerdotes que eram chamados de agoureiros, porque eles faziam previsão do futuro baseado no voo das aves, em especial das águias. Então a águia era um símbolo religioso pagão. Herodes colocou aquele símbolo no templo. Então, o judeu que foi lá e arrancou, ele mandou jogar óleo quente no homem. Então eles tinham um medo tremendo, porque de vez em quando os Herodes pegavam, vão matar alguns macabeus. Eles eram extremamente violentos. E o que eles estão fazendo? Eles esqueceram totalmente da profecia. Porque quem acreditava na profecia, ele fazia o seguinte: não importa qual será o resultado, mas eu vou aguardar na profecia. Observe como isso se parece com os dias atuais. Estão acontecendo sinais no mundo, em países, luta por poder, perseguição aos cristãos. Hoje a quantidade de cristãos que sofrem perseguição no mundo, se você for contar a população da China, for contar a população da Coreia, do mundo muçulmano, as populações da África que estão sendo atacadas pelos muçulmanos, os cristãos estão vivendo uma perseguição terrível. Em termos de volume, como nunca ocorreu na história da humanidade. A perseguição que ocorre, lembre-se que na China, você tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso é 7 vezes a população do Brasil. E a perseguição ao cristianismo lá é feroz. E quem lembra da história, nos anos 90, início dos anos 2000, houve uma abertura na China, o evangelho cresceu, aí veio esse líder aí louco e começou a tirar o direito dos cristãos, está aumentando a cada dia a perseguição. Agora os cristãos não podem mais edificar a igreja lá, a não ser que seja autorizada pelo governo. E o governo só autoriza igreja com liderança ateia. Os bispos têm que ser ateus. E aí veja o sinal do fim que nós temos, né? Esses bispos ateus foram reconhecidos pelo Papa como bispos da Igreja Católica, um bispo que não acredita em Deus. Também porque esse mesmo Papa disse que um ateu pode ir para o céu. Não existe mais critério bíblico para chegar ao céu. Os sinais que nós estamos vendo são muito grandes. E o que vocês estão vendo os pastores fazendo? Os pastores estão mais preocupados com política. Tem muitos pastores, uma grande quantidade de pastores que estão mais preocupados com política. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter a nossa posição política, mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, e principalmente a igreja, é o único lugar, é a única igreja,
ela tem que estar envolvida só com a pregação do evangelho. A igreja não se posiciona politicamente. Nós, cidadãos, pagamos imposto, devemos nos posicionar politicamente. Mas a igreja, ela tem que estar separada. Nós sabemos na história o que aconteceu com igrejas envolvidas com política. Foi o caso de Constantino, que ele tinha também um grupo de bispos que estava com ele decidindo as coisas. Decidiram um monte de heresias. É por isso que a Igreja Católica é o que é. Os protestantes reformados fizeram a mesma coisa. Calvino, ele participou das estratégias da Guerra dos 30 Anos, que devastou a Europa, uma guerra entre protestantes e católicos. Era um envolvimento com política. Calvino era um político. Quem estuda a história sabe que Calvino ele era um político, só isso, que tinha ideias religiosas, mas um cristão ele não era, porque ele defendia que outros cristãos, outros grupos que defendiam uma doutrina diferente, fossem mortos. Ele fazia isso. E tudo isso por causa do envolvimento político. Então nós temos o mau exemplo dos sacerdotes, temos o mau exemplo da história, temos que tomar cuidado com os dias atuais. Então essas foram as acusações que eles fizeram a Jesus. Eu destaquei aí 6.